Minha filha usou o dinheiro da minha conta sem pedir. Comprou passagens de cruzeiro para a família inteira e não me convidou. Não falou nada. Quando fiquei sabendo, ela já estava embarcando. Não liguei para ela. Não mandei mensagem. Enquanto ela bebia à beira em alto mar, eu resolvia algumas coisas com calma. Quando o navio atracou e ela chegou em casa com as malas, a chave não abriu a porta. Ligou para mim. Atendi no primeiro toque. Deixei ela falar. Eu apenas disse: dei um jeito em tudo o que era meu. Meu nome é Glória. Tenho 65 anos e descobri que minha filha me roubou 15 mil reais para pagar um cruzeiro de luxo onde eu não fui convidada. Eu passei 29 anos da minha vida construindo uma distribuidora atacadista de alimentos aqui em Ribeirão Preto. Acordava às 5 da manhã para conferir carga. Negociava com fornecedores, brigava por margem. Enquanto meu marido lutava contra o câncer, eu segurava a empresa sozinha. Quando vendi o negócio em 2018, foram 2.800.000 reais. Dinheiro que ninguém me deu. Dinheiro que eu construí caminhão por caminhão, nota fiscal por nota fiscal, madrugada por madrugada. Ângela, minha filha, tem 38 anos. É dentista, tem consultório próprio aqui em Ribeirão Preto. Casou-se há 9 anos com Marcelo, um administrador de empresas que veio de família modesta do interior. Eles têm 2 filhos, Lívia, de 11 anos, e Pedro, de 8. E vivem acima das possibilidades. Viagens internacionais, roupas de marca, carro importado, escola particular caríssima para as crianças. Tudo no limite do cartão de crédito. Tudo no fio da navalha. Mas para fora, Ângela é a filha perfeita. Posta foto comigo nas redes sociais em Dia das Mães. Manda mensagem de bom dia. Mas quando estamos sozinhas, o tom muda. Fica impaciente. Fala comigo como se eu fosse peso. Como se minha presença fosse obrigação chata que ela precisa cumprir. Eu relevava. Porque mãe releva. Porque depois que meu marido morreu, há 6 anos, Ângela é tudo que me sobrou de família direta. E eu me apego a ela com um desespero que sei que não é saudável. Tiana, minha empregada doméstica há 19 anos, sempre me alertava. Dona Glória, essa menina não te respeita, ela te trata como banco. Eu defendia minha filha. Dizia que Tiana estava exagerando. Dizia que Ângela era apenas ocupada, estressada, sobrecarregada. Mas no fundo, eu sabia. Eu sempre soube. Tudo começou há 2 meses. Ângela começou a fazer comentários sobre férias. Dizia que estava cansada, que o consultório estava sugando toda a energia dela, que precisava de uma viagem, que Marcelo também estava esgotado. Eu ouvia com atenção, concordava, oferecia apoio emocional, perguntava o que ela estava pensando em fazer. Ela desviava, não entrava em detalhes, apenas soltava frases soltas. A gente merecia um tempo fora, a gente precisava de algo especial, mas tudo é tão caro. Até que um dia ela veio almoçar em casa. Era domingo. Trouxe Marcelo e as crianças. Tiana tinha feito lasanha, que é o prato favorito de Ângela desde criança. Estávamos à mesa. As crianças conversavam sobre escola. Marcelo estava no celular. E Ângela do nada soltou: "Mãe, a gente está pensando em fazer um cruzeiro." Olhei para ela. "Que legal, filha." "Para onde?" Ela deu um sorriso vago. "Aqueles de Santos para Buenos Aires, 10 dias navegando pela costa. Para em Camboriú, Punta del Este, Montevidéu. É lindo, mãe. Vi no Instagram de uma amiga que foi ano passado. Perguntei quanto custava. Ela hesitou. Depois disse: é caro. 15 mil reais para os 4. Cabine com varanda. Pensão completa. Bebidas incluídas. Fiz uma conta mental rápida. 15 mil reais não era pouco. Perguntei se ela ia conseguir pagar. Ela deu de ombros. A gente vai dar um jeito. Sempre dá. 2 semanas depois, Ângela apareceu na minha casa às 10 da manhã. Estava animada, olhos brilhando. Entrou falando rápido. "Mãe, a gente conseguiu. Fechamos o cruzeiro. A gente embarca daqui a 3 semanas. Fiquei feliz por ela. Abracei. Perguntei como tinham conseguido o dinheiro tão rápido. Ela desviou o assunto. "Ah, a gente fez uns arranjos financeiros. Conseguiu parcelar uma parte. Deu certo." Não insisti. Confiei. Porque mãe confia. Na semana seguinte, era segunda-feira de manhã. Eu tenho o hábito de verificar o saldo da minha conta corrente toda segunda-feira, logo depois do café. É um ritual que mantenho há décadas, desde os tempos da distribuidora. Peguei o celular. Abri o aplicativo do Banco do Brasil.
Digitei a senha. A tela carregou. E o número que apareceu não batia. Meu saldo tinha caído de R$ 11.300 para R$ 840. Pisquei. Atualizei a tela. O número não mudou. Entrei no extrato. E lá estavam. Uma transferência única de R$ 10.000 para a conta de Ângela Silva Nogueira, feita na sexta-feira anterior às 11 da manhã. E um pagamento via Pix de R$ 5.000 para viajar bem à agência de turismo no mesmo dia, às 11h15 da manhã. Senti o estômago gelar. Fiquei olhando para aquela tela sem conseguir processar. Chamei Tiana, que estava passando pano no corredor. Minha voz saiu estranha, fina. Tiana, vem aqui um minutinho. Ela veio até a sala de estar, onde eu estava sentada no sofá, e me encontrou com o celular na mão, pálida. Dona Glória, o que foi? A senhora está passando mal? Mostrei a tela do celular para ela. Tiana pegou o celular. Leu, franziu a testa. Leu de novo. Depois me devolveu o aparelho e disse com voz controlada: A senhora fez essas transferências? Respondi que não, que eu não tinha feito, que nem sabia dessa agência de viagens. Tiana ficou séria. Sentou ao meu lado no sofá. Mas a dona Ângela tem acesso à conta da senhora como pessoa autorizada, não tem? E foi como se uma porta que eu tinha mantido trancada há anos se escancarasse de uma vez. Sim, Ângela era pessoa autorizada na minha conta do Banco do Brasil. Eu tinha dado esse acesso a ela há 5 anos, logo depois que meu marido morreu. Na época, eu estava apavorada com a possibilidade de ter um AVC, uma queda, algo que me deixasse incapacitada. Pensei, se acontecer alguma coisa comigo, preciso de alguém de confiança que possa movimentar dinheiro para pagar hospital, remédio, médico. Ângela era minha filha. Era a pessoa óbvia. Fui ao banco com ela. Assinamos os documentos. O gerente explicou que ela poderia fazer transferências, pagamentos, saques, mas apenas em caso de necessidade da titular ou com autorização expressa. Ele havia dito. Ângela tinha concordado. Eu tinha confiado. E agora, 5 anos depois, ela tinha usado esse acesso para pegar R$ 15.000 da minha conta, sem perguntar, sem avisar, sem autorização. Senti as pernas fraquejarem. Tiana segurou meu braço. Dona Glória, senta direito. Respira fundo. Respirei. Senti uma mistura de choque, raiva e uma tristeza tão profunda que parecia ter peso físico. Tiana continuou com voz firme. A senhora precisa ligar para ela agora. Precisa perguntar o que aconteceu. Peguei o celular. Disquei o número de Ângela. Chamou 3 vezes. Ela atendeu rindo. Havia barulho de gente ao fundo. Música. Oi, mãe. Tudo bem? Fui direta. Não conseguia fingir normalidade. Ângela, você pegou R$ 15.000 da minha conta? Houve um silêncio do outro lado da linha. O barulho ao fundo continuou. Depois ela respondeu. E o tom era de naturalidade absoluta. Como se estivesse falando sobre pegar um copo emprestado. Ah, mãe, é que a gente precisava fechar o cruzeiro rápido. Tinha uma promoção que vencia na sexta-feira. E o dinheiro da gente estava meio curto esse mês. Mas eu ia te avisar. Só que esqueci. Desculpa. Senti a raiva subindo pela garganta. Ângela, você não pediu permissão. Você simplesmente pegou R$ 15.000. Ela deu uma risada nervosa. Aquela risada que ela dá quando está desconfortável, mas tenta disfarçar. Mãe, não exagera. É só 15.000. Você tem dinheiro. Vendeu a distribuidora. Não vai fazer falta. E a gente ia devolver depois. Eu estava tremendo. Tiana estava ao meu lado, ouvindo tudo. Respondi com voz que eu mesma não reconheci. Não é sobre fazer falta ou não, Ângela. É sobre você ter pegado sem perguntar. Isso é dinheiro meu. Não é seu. Ela mudou de tom. Ficou impaciente. Olha, mãe, eu não tenho tempo para essa discussão agora. Estou aqui no shopping comprando roupa para a viagem com as meninas. A gente embarca daqui a 2 dias. Quando eu voltar do cruzeiro, a gente conversa com calma, tá bom? Beijo. E desligou. Desligou na minha cara. Fiquei sentada ali, olhando para a tela do celular, que voltou para a tela inicial, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Tiana estava ao meu lado, em silêncio. Depois de um tempo, ela disse, com voz baixa e firme: Dona Glória, isso não está certo. Ela te roubou. Respondi automaticamente, como mãe que defende filho. Mas ela é minha filha, Tiana. Não é roubo entre mãe e filha. Tiana me olhou nos olhos. É sim, e a senhora sabe disso.
Passei o resto do dia em estado de choque. Não conseguia fazer nada. Sentava, levantava, olhava para o extrato bancário de novo. Tentava entender. 15 mil reais, pegados sem permissão, para pagar um cruzeiro de luxo. Um cruzeiro onde eu não fui convidada, nem mencionada. No dia seguinte, terça-feira, liguei para Ângela de novo. Ela não atendeu. Liguei mais 2 vezes. Não atendeu. Mandei mensagem pelo WhatsApp. Ângela, precisamos conversar antes de você viajar. É sério. Ela visualizou a mensagem às 3 da tarde. Não respondeu. Liguei para Marcelo. Ele atendeu no terceiro toque. Voz falsamente animada. Oi, sogra, tudo bem? Fui direta. Marcelo, você sabia que Ângela pegou 15 mil reais da minha conta sem avisar? Ele hesitou por um segundo. Depois respondeu, e o tom era condescendente. Ah, sei sim, sogra. Mas foi de boa, né? A senhora autorizou ela na conta exatamente para isso, para emergências. E essa viagem é uma emergência emocional para a gente. A gente estava no limite, sabe? Precisando respirar. Senti uma onda de raiva tão forte que tive que segurar o telefone com as 2 mãos para não tremer. Marcelo, emergência não é cruzeiro de luxo. Emergência é hospital, é remédio, é algo urgente. Ele deu uma risada cínica. Aquela risada de quem acha que está lidando com alguém exagerado. Olha, sogra, a gente já está com as malas prontas. Amanhã a gente embarca. Quando a gente voltar, se a senhora quiser, a gente devolve parcelado em 10 vezes. Mas agora não dá para cancelar. Já está tudo pago. Já está tudo certo. E desligou. Naquela noite, não dormi. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, processando. Minha filha tinha me roubado. Meu genro tinha rido da minha cara. E eles estavam embarcando em um cruzeiro de 15 mil reais pago com dinheiro que pegaram da minha conta sem permissão. E o pior, eu não fui convidada, nem mencionada. Como se eu não existisse. Como se eu fosse apenas uma fonte de dinheiro automática. Um caixa eletrônico disponível 24 horas. Levantei da cama às 5 da manhã. Fui para a cozinha. Fiz café forte, sentei à mesa. E comecei a pensar com clareza pela primeira vez desde que tinha visto aquele extrato. Eu não era uma velha frágil. Eu era uma mulher que tinha construído uma empresa do zero. Que tinha negociado com fornecedores duros. Que tinha comandado equipe de 23 funcionários. Que tinha sobrevivido à doença do marido e à solidão da viuvez. Eu sabia me defender. Eu sabia lutar. Só tinha esquecido disso porque passei anos sendo mãe permissiva demais. Mas agora, algo dentro de mim tinha mudado. Não era raiva, era clareza. Clareza fria, cirúrgica. No dia do embarque, quarta-feira, Ângela postou foto no Instagram. Toda a família no Porto de Santos. Malas grandes, roupas de marca, óculos escuros. Marcelo de braço dado com Ângela. Lívia e Pedro sorrindo. Legenda em letras cursivas. Férias merecidas em família. Gratidão. Comentários de amigas. Que luxo, Ângela. Aproveitem muito. Vocês merecem. 63 curtidas em meia hora. Nenhuma menção a mim. Nenhuma gratidão real. Apenas performance pública. Apenas marketing de felicidade falsa. Olhei aquela foto por um longo tempo. Depois, salvei no celular. Tirei print da legenda. Tirei print dos comentários. Guardei tudo. Porque sabia que ia precisar. Não liguei para Ângela. Não mandei mensagem. Não comentei na foto. Enquanto ela brindava com champanhe à beira da piscina, em algum lugar do litoral de São Paulo, eu estava resolvendo algumas coisas com calma. Peguei o telefone fixo da sala. Disquei o número do escritório do Dr. Evandro Matos. Ele era meu advogado há 16 anos. Tinha conduzido a venda da distribuidora. Tinha estruturado minhas holdings familiares. Conhecia cada documento do meu patrimônio. Era homem sério, técnico, leal. A secretária atendeu. Escritório Dr. Evandro, bom dia. Respondi. Bom dia, é Glória Medeiros. Preciso falar com Dr. Evandro com urgência. Ela transferiu. Evandro atendeu com a voz grave de sempre. Glória, bom dia. Tudo bem? Respondi com voz firme. Evandro, preciso que você resolva tudo que é meu. Tudo. Agora. Houve uma pausa curta. Depois ele disse. Estou livre amanhã às 9 da manhã. Pode ser? Confirmei. Desliguei o telefone. Sentei no sofá da sala. Tiana trouxe café. Sentou ao meu lado. Ficamos em silêncio por um tempo. Depois ela disse: A senhora vai fazer o que precisa ser feito, Dona Glória. Olhei para ela.
Vou. E quando aquele navio atracasse de volta em Santos 10 dias depois, quando Ângela colocasse os pés em terra firme de volta, bronzeada e descansada, ela descobriria que a vida tinha mudado de forma irreversível, que enquanto ela navegava pelo litoral, eu tinha dado um jeito em tudo o que era meu, e que a mãe que ela conhecia, permissiva, generosa, boba, tinha morrido no exato momento em que ela apertou o botão de confirmar daquela transferência de 15 mil reais. Antes de eu contar o que fiz no escritório do Dr. Evandro, eu quero saber, o que você faria no meu lugar? Sua filha pega 15 mil reais da sua conta sem avisar, vai para um cruzeiro de luxo sem te convidar, e quando você cobra, ela diz que você está exagerando. Você relevaria? Ou tomaria uma atitude? Me conta nos comentários. Porque o que eu fiz naquele escritório mudou a vida dela para sempre. Na quinta-feira de manhã, às 9 em ponto, estacionei o Fit em frente ao edifício comercial onde fica o escritório do Dr. Evandro, no centro de Ribeirão Preto. Subi de elevador até o 5º andar. A secretária me recebeu com um sorriso cordial e me levou direto para a sala de reuniões. Evandro já estava lá, de terno azul escuro, óculos de leitura pendurado no bolso da camisa, com o notebook aberto na mesa de vidro. Levantou para me cumprimentar. Glória, pode sentar. Café? Água? Pedi água. Sentei na cadeira estofada de couro. Coloquei a bolsa ao lado. Evandro sentou de frente para mim. Fechou a porta. Abriu o notebook. Disse com voz calma. Conta para mim o que aconteceu. E eu contei. Tudo. Desde o comentário sobre o cruzeiro até o telefonema com Marcelo. Desde o extrato bancário até a foto no Instagram. Não pulei nada. Falei devagar, com clareza. Evandro ouvia sem interromper, fazendo anotações em um bloco de papel amarelo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois fechou o bloco. Tirou os óculos, esfregou os olhos, disse: Glória, legalmente, o que a Ângela fez se chama apropriação indébita. Ela usou acesso que tinha como pessoa autorizada para subtrair valores sem a sua permissão. Isso configura crime. E pior, como você é idosa, configura crime contra idoso, o que agrava a pena. Fez uma pausa. Mas antes de falar de processo criminal, me diz uma coisa. O que você quer? Olhei para ele. Respirei fundo. Disse: quero que ela nunca mais tenha acesso ao meu dinheiro. Quero que ela entenda que o que fez foi grave. E quero que ela sinta as consequências. Quero justiça. Evandro assentiu. Digitou algumas coisas no notebook. Depois virou a tela para mim. Havia uma lista. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, vou remover imediatamente a Ângela como pessoa autorizada na sua conta corrente do Banco do Brasil. Isso impede novos acessos. Segundo, vou fechar essa conta operacional e abrir uma nova em outro banco, onde ela não terá conhecimento nem acesso. Terceiro, vou reestruturar toda a sua blindagem patrimonial. Mais uma camada de holdings. Redistribuição de ativos. Garantia de que nada do seu patrimônio possa ser acessado ou reivindicado por ela enquanto você estiver viva. Ele continuou. Quarto, vou preparar documentação para excluí-la da sucessão ao máximo que a lei permite. Vou te explicar. Ângela é sua herdeira necessária. Como filha, ela tem direito à legítima, que é 50% da herança. Isso a gente não consegue tirar. Mas podemos estruturar o patrimônio de forma que a maior parte fique fora da herança formal. Trust irrevogável. Holdings. Doações em vida para terceiros com cláusulas de proteção. Ela vai herdar o mínimo que a lei obriga. Nenhum centavo além. Respirei fundo. Aquilo era pesado. Evandro percebeu. Glória, eu sei que é difícil, mas você me pediu para resolver, e eu estou te dizendo como a gente resolve de verdade. Concordei. Continua. Quinto, vou preparar uma notificação extrajudicial cobrando a devolução dos 15 mil reais, com correção monetária e juros. Vou dar prazo de 30 dias. Se ela não devolver, entramos com ação de cobrança. E sexto, vou pedir medida cautelar de indisponibilidade do imóvel que você doou entrada para eles. Aquele apartamento que você pagou 120 mil reais de entrada 9 anos atrás. A gente bloqueia judicialmente. Eles não podem vender, não podem refinanciar, não podem usar como garantia. Ficam presos dentro da própria casa e, paralelamente, vou preparar ação de revogação de doação por ingratidão.
Se a gente provar que a conduta dela configura ingratidão, e configura, a doação pode ser revogada. Você pode reaver parte ou tudo que doou. Fiquei olhando para a lista na tela do notebook. 7 medidas, cada uma mais definitiva que a outra. Senti um aperto no peito. Evandro percebeu. Você quer um tempo para pensar? Neguei com a cabeça. Não, quero fazer tudo. Agora. Evandro puxou uma pasta. Tirou documentos. Então vamos começar. Primeiro, a remoção da Ângela como autorizada. Preciso que você assine aqui. Passou o documento. Li rapidamente. Era uma solicitação formal ao Banco do Brasil para remoção de pessoa autorizada. Assinei. Mas antes de devolver o papel, parei. Segurei a caneta no ar. Lembrei do dia em que tinha dado aquele acesso a ela. Lembrei de estar sentada na agência com Ângela ao meu lado, as duas assinando papéis, o gerente explicando, eu pensando em AVC, em queda, em emergência. Pensei em confiança, em ingenuidade, em amor maternal cego. Evandro esperou em silêncio. Devolvi o documento assinado. Ele guardou na pasta. Nas 3 horas seguintes, assinei 17 documentos. Autorização para encerramento de conta. Abertura de nova conta no Santander. Transferência de saldos. Reestruturação de holdings. Procuração para Dr. Evandro atuar em meu nome em todas as medidas judiciais. Notificação extrajudicial. Pedido de medida cautelar. Ação de revogação de doação. Cada assinatura era um corte. Cada documento, uma ponte queimada. Quando terminamos, Evandro juntou tudo em uma pasta grossa. Glória, vou protocolar tudo hoje ainda. A remoção da Ângela como autorizada sai hoje à tarde. O encerramento da conta e abertura da nova sai até amanhã. A notificação extrajudicial vai por SEDEX com aviso de recebimento. Deve chegar na casa dela na terça ou quarta da semana que vem, quando ela já tiver voltado do cruzeiro. E o pedido de medida cautelar de indisponibilidade do imóvel eu protocolo amanhã de manhã na vara cível. Com sorte, a gente tem decisão liminar em uma semana. Levantei da cadeira. Senti as pernas pesadas. Evandro me acompanhou até a porta. Antes de sair, ele disse: Glória, só mais uma coisa. Se em algum momento você mudar de ideia, a gente para tudo. Mas se você quer ir até o fim, eu vou com você até o fim. Olhei para ele. Eu quero ir até o fim. Saí do escritório. Desci de elevador. Entrei no carro. Sentei no banco do motorista. Fiquei ali parada por alguns minutos, olhando para o movimento da rua. Pessoas andando. Carros passando. Vida normal acontecendo, enquanto a minha desmoronava e se reconstruía ao mesmo tempo. Voltei para casa. Tiana estava na cozinha preparando almoço. Cheiro de feijão no ar. Sentei à mesa. Ela trouxe café. Sentou de frente para mim. Deu tudo certo no advogado? Respondi. Deu. Ele vai resolver tudo. Tiana assentiu. Não fez mais perguntas. Apenas ficou ali, comigo, em silêncio solidário. Naquela tarde, Dr. Evandro me ligou. Glória, consegui a remoção da Ângela como autorizada. Acabei de sair do banco. A conta antiga será encerrada amanhã de manhã. A nova no Santander já está aberta. Vou te mandar os dados por e-mail. E protocolei a notificação extrajudicial. Segue para o endereço dela amanhã. Agradeci. Desliguei. No sábado, 3º dia do cruzeiro de Ângela, Evandro me ligou de novo. Glória, protocolei o pedido de medida cautelar. O juiz pode demorar alguns dias para analisar, mas está dentro do prazo normal. Confirmei. Ele continuou. E sobre a reestruturação patrimonial, marquei reunião com o Rodrigo do Itaú para segunda-feira de manhã. Vamos discutir a criação do trust irrevogável e a redistribuição dos ativos. Pode ir? Confirmei presença. Enquanto Ângela navegava, eu trabalhava. Enquanto ela postava fotos de pôr do sol no mar, eu assinava documentos que mudariam a vida dela para sempre. Enquanto ela bebia caipirinha na piscina do navio, eu construía muralhas jurídicas intransponíveis ao redor do meu patrimônio. No domingo à noite, Ângela postou stories no Instagram. Jantar sofisticado no restaurante do navio. Marcelo de camisa branca. Ângela de vestido vermelho. Taças de vinho. Música ao vivo ao fundo. Legenda. Última noite a bordo. Que viagem incrível. Assisti aquilo e não senti raiva. Senti apenas distância. Como se estivesse olhando para a vida de uma estranha. No 3º dia do cruzeiro, uma quarta-feira, Ângela tentou usar o cartão vinculado à minha antiga conta do Banco do Brasil
para pagar uma compra a bordo do navio. O cartão foi recusado. Ela tentou de novo. Recusado. Tentou acessar o aplicativo do banco no celular. Bloqueado. A tela informava: acesso negado. Você não possui mais permissão para acessar esta conta. Ela ficou confusa. Mandou mensagem para mim pelo WhatsApp: Mãe, estou sem conseguir acessar sua conta. O aplicativo diz que meu acesso foi negado. O que aconteceu? Deu algum problema no banco? Não respondi. Ela ligou. Não atendi. Ligou mais 5 vezes ao longo do dia. Silenciei o telefone. Marcelo também tentou ligar. Não atendi. Ângela mandou mensagem de voz: Mãe, pelo amor de Deus, me responde. Estou preocupada. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? Por favor, me liga de volta. A voz dela tinha aquele tom de preocupação performática. Aquele tom que ela usava quando queria parecer filha dedicada. Não respondi. Na segunda-feira de manhã, fui ao Itaú Private. A agência fica em um prédio discreto na Avenida 9 de Julho, com entrada separada, recepção com sofás de couro, atendimento personalizado. Rodrigo me recebeu em uma sala de reuniões privativa. Dr. Evandro já estava lá, com pasta de documentos aberta na mesa. Rodrigo começou a apresentação. Tela projetada na parede. Gráficos, tabelas. Dona Glória, vamos reestruturar seu patrimônio em 3 camadas de proteção. Primeira camada, trust familiar irrevogável. Vamos transferir R$ 2.200.000 em ativos para essa estrutura. O trust fica juridicamente separado do seu patrimônio pessoal. Você mantém o usufruto enquanto viver, ou seja, continua recebendo os rendimentos, mas a propriedade nua passa para os beneficiários que você nomear. Ângela não pode reivindicar, não pode acessar, não pode tocar nesses recursos enquanto você estiver viva. E após sua morte, distribui conforme você determinar, não conforme a lei de herança. Evandro complementou: Glória, legalmente, o trust não entra no inventário. Não compõe herança. Isso significa que a legítima de Ângela, os 50% que ela tem direito por lei, vai incidir apenas sobre o patrimônio que ficar fora do trust. Quanto mais a gente põe dentro do trust, menos ela herda. Rodrigo continuou: segunda camada, holdings familiares. Você já tem 2 holdings. Vamos criar mais uma com estrutura mais complexa e redistribuir os imóveis alugados para essas pessoas jurídicas. Isso dificulta qualquer tentativa de penhora ou bloqueio. Terceira camada, diversificação institucional. Vamos mover parte da carteira do Itaú para o Bradesco Prime e outra parte para o Santander Select. 3 instituições diferentes. Se alguém tentar rastrear ou bloquear ativos em uma, as outras 2 ficam protegidas. Olhei para os gráficos na tela, para os números, para a estrutura complexa que eles estavam propondo. Perguntei: e quanto sobra fora do trust? Quanto Ângela vai herdar? Rodrigo fez as contas. Sobram aproximadamente R$ 1.200.000 em patrimônio pessoal. Desse valor, 50% são legítima dela. R$ 600.000. O resto você pode distribuir em testamento como quiser. Mas os R$ 2.200.000 que ficam no trust, ela não toca. R$ 600.000. Era muito menos do que ela imaginava que herdaria. Mas era o que a lei obrigava. Aceitei. E os beneficiários do trust? Quem eu posso nomear? Evandro respondeu: qualquer pessoa que você quiser. Netos, sobrinhos, instituições, amigos. Não precisa ser parente direto. Pensei em Lívia e Pedro, nas crianças. Elas não tinham culpa. Pensei em Marina, minha sobrinha, filha do meu irmão que morreu há 8 anos. Marina sempre foi próxima, sempre me visitou, sempre me tratou com carinho genuíno. Pensei em distribuir entre os 3, mas precisava de tempo para decidir. Posso definir os beneficiários depois? Evandro confirmou. Pode. A gente cria o trust agora, transfere os ativos e você define a distribuição quando se sentir pronta. Sem pressa. Assinamos os contratos. Transferimos R$ 2.200.000 para o trust. Redistribuímos os imóveis entre as holdings. Movemos parte da carteira para o Bradesco e para o Santander. O processo levou 3 horas. No fim, Rodrigo imprimiu um relatório consolidado. Patrimônio total: R$ 3.400.000. Patrimônio dentro do trust: R$ 2.200.000. Patrimônio pessoal sujeito à herança: R$ 1.200.000.
Legítima de Ângela. 600 mil reais. Saí do banco ao meio-dia. O sol estava forte. Entrei no carro. Liguei o ar-condicionado. Fiquei sentada ali, processando. Em uma semana, tinha desmantelado completamente o acesso de Ângela ao meu dinheiro. Tinha bloqueado o apartamento dela. Tinha reestruturado minha herança. Tinha construído fortalezas jurídicas e financeiras que ela jamais conseguiria penetrar. E ela nem sabia ainda. Estava voltando do cruzeiro achando que tinha se safado. Achando que 15 mil reais era só um deslize que a mãe ia relevar. Como sempre relevou tudo. Mas dessa vez não. Dessa vez, a conta chegou. No 10º dia do cruzeiro, uma quarta-feira, o navio atracou de volta no Porto de Santos. Ângela postou foto da família desembarcando. Malas grandes, bronzeado, sorrisos cansados mas felizes. Lívia e Pedro com bonés do cruzeiro. Marcelo arrastando uma mala rosa pink. Legenda: voltando para casa renovados. Obrigada por essa experiência incrível. 54 curtidas. Eles pegaram o carro no estacionamento do porto. Dirigiram 2 horas pela Anhanguera até Ribeirão Preto. Chegaram no apartamento no fim da tarde, por volta das 6h30. Ângela colocou a chave na fechadura. Girou. A porta abriu normalmente. Entraram. As crianças correram para os quartos. Marcelo começou a arrastar as malas para o quarto do casal. Ângela foi para a cozinha pegar água. E lá, em cima da bancada de granito, havia um envelope pardo, grande, lacrado, com carimbo do cartório no canto superior direito. O porteiro tinha subido e deixado enquanto eles estacionavam. Ângela pegou o envelope. Abriu. Dentro havia 3 documentos grampeados. O primeiro era a notificação extrajudicial. Papel timbrado do escritório de Dr. Evandro Matos. Texto formal. Pelo presente, fica avessa, notificada a restituir a notificante, Glória Medeiros da Silva, a quantia de 15 mil reais, acrescida de correção monetária e juros, referente a valores subtraídos indevidamente da conta corrente de titularidade da notificante, agência 1234-5, Banco do Brasil, no dia 15 de março de 2024, sem autorização expressa. Prazo para devolução: 30 dias corridos a contar do recebimento desta. Em caso de não cumprimento, serão adotadas medidas judiciais cabíveis, inclusive representação criminal, por apropriação indébita qualificada contra idoso, conforme artigo 168 do Código Penal, c. Estatuto do Idoso. Ângela leu aquilo uma vez. Depois leu de novo, devagar. Sentiu o estômago afundar. O segundo documento era uma cópia da decisão judicial que concedia a medida cautelar de indisponibilidade do imóvel. Defiro a medida cautelar requerida. Determino o registro de indisponibilidade sobre o imóvel matrícula no 87.654, situado à Rua das Acácias, 432, apartamento 501, Ribeirão Preto, SP. Fica vedada a venda, a transferência, o gravame ou qualquer ônus sobre o referido bem até decisão final do processo de revogação de doação por ingratidão. Oficie-se ao cartório de registro de imóveis competente. Intime-se a parte requerida. Assinatura do juiz. Carimbo da vara cível. Data: 5 dias atrás. Ângela sentiu as mãos tremerem. Chamou Marcelo. Ele veio da sala, ainda de bermuda e chinelo, com cara de quem estava prestes a tomar banho. Que foi? Ela estendeu os documentos. Ele pegou. Leu o primeiro. Parou. Leu de novo. Olhou para Ângela. Que porra é essa? Leu o segundo documento. Ficou pálido. Ela bloqueou o apartamento? Ângela não conseguia falar. Estava lendo o terceiro documento. Era a ação de revogação de doação por ingratidão. 10 páginas. Narrativa detalhada. A requerente, Glória Medeiros da Silva, doou à requerida, sua filha Ângela Silva Nogueira, a quantia de R$120 mil, em 2015, a título de entrada para a aquisição de imóvel residencial. Contudo, a requerida praticou atos que configuram ingratidão prevista no artigo 557 do Código Civil, quais sejam: apropriação indébita de valores da conta bancária da doadora sem autorização, abuso de confiança, tratamento desrespeitoso e ingrato para com a doadora, especialmente agravado pela condição de idosa da doadora,
Requer-se a revogação total da doação e condenação da requerida à devolução do valor corrigido. Marcelo sentou na banqueta da cozinha. Passou a mão no rosto. Ângela, sua mãe está processando você. Ela está te processando de verdade. Ângela continuava segurando os papéis, lendo e relendo, como se a cada leitura o texto fosse mudar. Não é possível. Ela não faria isso. Ela é minha mãe. Mas tinha feito. E a prova estava ali, grampeada, carimbada, assinada. Ângela pegou o celular. Ligou para mim. Atendi no primeiro toque. Ela começou a falar rápido, voz alterada, misturando raiva com desespero. Mãe, o que é isso? Que história é essa de notificação, de processo, de bloquear meu apartamento? Você enlouqueceu? Isso é um exagero absurdo. A gente pode conversar. A gente pode resolver isso sem precisar de advogado. Por favor, para com isso. Deixei ela falar. Esperei ela terminar. Quando ela finalmente parou para respirar, ofegante, eu disse apenas, com voz calma, firme, gelada. Dei um jeito em tudo o que era meu. E desliguei. Ângela ficou olhando para a tela do celular. Ligou de novo. Não atendi. Ligou mais 3 vezes. Não atendi. Mandou mensagens pelo WhatsApp. Mãe, atende! A gente precisa conversar. Isso não pode ficar assim. Você está exagerando. Foi só 15 mil reais. A gente ia devolver, por favor. Não respondi. Marcelo tentou ligar também. Não atendi. Naquela noite, Ângela não dormiu. Ficou sentada no sofá da sala, lendo e relendo os documentos, tentando entender. Tentando processar que a mãe dela, a mãe generosa, permissiva, que sempre relevou tudo, tinha virado o jogo de uma forma que ela jamais imaginaria. No dia seguinte, quinta-feira, Ângela conseguiu um advogado, Ricardo Lemos, um conhecido dela, advogado cível de médio porte, que atendia em um escritório pequeno no centro. Ela levou os documentos. Ele leu. Fez algumas anotações. Disse, olha, Ângela, a situação é delicada. Você pegou 15 mil reais sem autorização expressa da sua mãe. Mesmo sendo pessoa autorizada na conta, isso configura abuso de confiança. E pior, sua mãe é idosa. Isso agrava. A notificação é legítima. O bloqueio do imóvel também, porque está vinculado à ação de revogação de doação. E a ação em si tem fundamento. Ingratidão de filho para com pai é causa prevista em lei para revogação de doação. Ângela estava desesperada. Mas tem que ter um jeito de resolver isso. Ela é minha mãe. A gente não pode ficar processando um ao outro. Ricardo respirou fundo. Tem. A gente tenta acordo. Propõe devolução parcelada dos 15 mil. Propõe desistência da revogação de doação. Vamos tentar negociar. Ele ligou para Dr. Evandro no mesmo dia. Dr. Evandro, bom dia. Ricardo Lemos, advogado da Ângela Silva Nogueira. Recebi os documentos que o senhor enviou. Vim propor acordo. Vamos resolver isso de forma amigável. A dona Glória está exagerando. Filha pegar dinheiro de mãe não é crime. E essa história de revogar doação é desproporcional. Vamos fazer assim. A Ângela devolve os 15 mil parcelados em 12 vezes. Todo mundo volta à vida normal, sem processo, sem briga. Dr. Evandro ouviu em silêncio. Depois respondeu com voz fria, técnica, implacável. Dr. Ricardo, não há acordo. A dona Glória não quer negociar, quer justiça. Sua cliente cometeu apropriação indébita, usou acesso bancário indevido para subtrair valores sem autorização. Isso configura crime, e crime contra idoso, ainda por cima. Se ela não devolver os 15 mil à vista, com juros e correção, em 10 dias, vou registrar boletim de ocorrência na Delegacia de Proteção ao Idoso. A revogação de doação segue em processo separado. Não tem volta. Não tem acordo. Sua cliente que se prepare para as consequências. Ricardo desligou. Olhou para Ângela. Ele não quer negociar. Disse que se você não devolver à vista em 10 dias, vai registrar boletim de ocorrência. Você vai responder criminalmente. Ângela sentiu o chão sumir. Criminalmente? Eu posso ser presa? Ricardo hesitou. Presa não, provavelmente. Mas vai responder a processo. Vai ter que depor na delegacia. Pode sofrer processo disciplinar no Conselho Regional de Odontologia. Pode perder a licença para atuar. E mesmo que não perca, a reputação vai ser destruída. Numa cidade do tamanho de Ribeirão Preto, isso se espalha rápido. Ângela entrou em pânico. Tentou me ligar chorando. Bloqueei o número.
Mandou mensagens longas pelo WhatsApp. Mãe, eu sei que errei. Eu sei que fiz coisa errada, mas não precisava disso tudo. A gente pode conversar. A gente é família. Por favor, eu te amo. Você é minha mãe. A gente sempre foi unida. Não deixe as coisas chegarem nesse ponto. Eu imploro. Não respondi. Ela tentou usar as crianças. Gravou áudio de Lívia. Vovó, por que você não fala mais com a mamãe? A mamãe está chorando. A gente te ama, vovó. Por favor, fala com a mamãe. Ouvi aquele áudio 3 vezes. Senti uma facada no peito. As lágrimas vieram, mas não cedi, porque sabia que Ângela estava manipulando as crianças. Estava usando o amor delas como arma. Uma semana depois da notificação, Ângela conseguiu reunir R$ 8.000. Vendeu pulseira de ouro que tinha ganhado do Marcelo no aniversário. Vendeu anel de formatura. Pegou emprestado 3.000 de uma amiga. Pegou 2.000 emprestado de outra. Juntou tudo. Depositou na conta que Dr. Evandro tinha indicado na notificação. Mandou comprovante por e-mail para o escritório dele. Dr. Evandro verificou. Ligou para o advogado dela. Dr. Ricardo, confirma o recebimento de R$ 8.000. Faltam 7.000. Juros e correção incluídos. Prazo continua. Mais 3 dias. Ricardo tentou negociar. Dr. Evandro, ela não tem mais de onde tirar. Ela já vendeu tudo o que podia. Vamos parcelar o restante? Evandro foi implacável. Não. À vista ou boletim de ocorrência. Ângela não tinha mais de onde tirar. Marcelo estava quebrado. A empresa de consultoria dele estava em crise desde que ele se afastou. O consultório dela tinha despesas fixas altíssimas. Aluguel, funcionária, equipamentos, material. Não conseguiram reunir os 7.000 restantes. Dr. Evandro cumpriu o que prometeu. No 11º dia após o prazo da notificação, foi pessoalmente à Delegacia de Proteção ao Idoso de Ribeirão Preto. Registrou o boletim de ocorrência. Crime: apropriação indébita qualificada. Vítima: Glória Medeiros da Silva, 65 anos. Autora: Ângela Silva Nogueira, 38 anos, filha da vítima. Valor subtraído: R$ 15.000. Circunstância agravante: crime praticado contra a idosa, com abuso de confiança decorrente de relação familiar. A delegada que atendeu o Dr. Evandro ouviu tudo. Leu os documentos bancários. Leu os extratos. Viu as transferências. Viu a autorização antiga de pessoa autorizada. Disse: Dr. Evandro, vou instaurar inquérito. A situação é clara. Abuso de poder familiar. Vou intimar a Ângela para depor. 3 dias depois, Ângela recebeu intimação da Delegacia de Proteção ao Idoso. Tinha que comparecer para prestar depoimento no prazo de 10 dias. Ela leu aquilo e desmoronou. Ligou para Ricardo em prantos. Eu vou ser presa? Vou ter que depor como criminosa? Ele tentou acalmar. Não vai ser presa. Vai depor. Vai contar sua versão. Mas, Ângela, vou ser franco. A situação está feia. Você pegou 15.000 sem avisar. Usou acesso indevido. Sua mãe é idosa. Isso pesa contra você. No dia do depoimento, Ângela foi à delegacia acompanhada de Ricardo. Estava com o rosto inchado de tanto chorar. Olheiras fundas, roupa discreta. Entrou na sala onde a delegada a esperava. Sentou na cadeira de frente para a mesa. A delegada ligou o gravador. Ângela Silva Nogueira, você está sendo ouvida em inquérito policial referente ao crime de apropriação indébita qualificada contra a idosa. Você tem direito de permanecer em silêncio. Tem direito a advogado. Confirma seus dados? Ângela confirmou, voz trêmula. A delegada começou a perguntar. A vítima, Glória Medeiros da Silva, é sua mãe? Sim. Você era a pessoa autorizada na conta bancária dela? Sim. No dia 15 de março de 2024, você transferiu R$ 10.000 da conta dela para a sua conta e pagou R$ 5.000 via Pix para uma agência de viagens? Sim. Você tinha a autorização expressa da sua mãe para fazer essas transferências? Ângela hesitou. Olhou para Ricardo. Ele assentiu para que ela respondesse. Não tinha autorização expressa, mas eu achei que tinha autorização implícita, porque ela me colocou como autorizada exatamente para eu poder movimentar em emergências. A delegada a interrompeu. Pagar cruzeiro de luxo é emergência? Ângela ficou sem resposta. Tentou explicar. Era emergência emocional. A gente estava no limite. Precisando de férias. De descanso. A delegada foi firme. Emergência, doutora Ângela. É hospital. Remédio. Situação de saúde.
Perigo. Não é cruzeiro de 10 dias com champanhe e piscina. A senhora abusou da confiança da sua mãe. A senhora pegou 15 mil reais sem avisar. A senhora, que é dentista, profissional liberal, adulta responsável, pegou o dinheiro de uma idosa de 65 anos sem permissão. Isso é crime. Ângela começou a chorar. Mas ela é minha mãe. Eu ia devolver. Eu não achei que fosse tão grave assim. A delegada fechou a pasta. Pois é grave, muito grave. O inquérito vai para o Ministério Público. Eles vão decidir se oferecem denúncia ou não. Mas pela gravidade dos fatos e pela confissão que você acabou de fazer, é muito provável que sim. Pode se retirar. Ângela saiu da delegacia destruída. Marcelo estava esperando no carro. Ela entrou e desabou em choro convulsivo. Ele tentou abraçar. Ela empurrou. Gritou. Tudo isso é sua culpa. Foi você que disse que minha mãe não ia ligar. Foi você que disse para eu pegar o dinheiro. Agora olha onde a gente está. 2 semanas depois, o Ministério Público recebeu o inquérito. A promotora responsável analisou. Viu os documentos, viu o depoimento, viu as provas. Ofereceu denúncia. Ângela passou a responder criminalmente por apropriação indébita qualificada contra a idosa. O processo seria longo. Anos, provavelmente. Mas o estrago já estava feito. Responder a processo criminal por crime contra a própria mãe não é segredo que fica guardado numa cidade como Ribeirão Preto. A notícia começou a circular, devagar, de boca em boca. Colegas de Ângela comentaram, pacientes comentaram, amigas comentaram. O Conselho Regional de Odontologia foi informado oficialmente. Abriu processo disciplinar paralelo. Ângela poderia ser suspensa ou até ter a licença cassada, dependendo do resultado do processo criminal. Marcelo foi o primeiro a sentir as consequências na pele. 2 sócios da empresa de consultoria onde ele trabalhava pediram reunião com ele. Era uma sexta-feira, fim da tarde. Sala de reuniões pequena, eles foram diretos. Marcelo, a situação está constrangendo a firma. Clientes comentaram, fornecedores comentaram. A história da sua esposa respondendo a processo criminal contra a sogra idosa está se espalhando. E isso está manchando a nossa imagem. A gente acha melhor você se afastar, temporariamente, até as coisas se acalmarem. Marcelo tentou argumentar. Mas eu não fiz nada. Quem está respondendo é minha esposa, não eu. Um dos sócios foi franco. Marcelo, você está casado com ela. Vocês compartilham sobrenome, compartilham reputação. E, francamente, você estava no cruzeiro pago com dinheiro roubado. Você sabia, isso te implica moralmente. A gente não pode ter alguém com essa mancha aqui dentro. Desculpa. Marcelo voltou para casa naquela noite com a cara de quem tinha envelhecido 10 anos numa tarde só. Não disse nada para Ângela. Trancou-se no quarto. Ela só soube no dia seguinte, quando ele não saiu para trabalhar. E foi nesse momento, quando tudo estava desmoronando ao redor deles, que Ângela e Marcelo finalmente entenderam. Não era exagero, não era birra de velha, era justiça. E justiça tem preço. Ângela passou 2 semanas em estado de choque. Não ia ao consultório. Não atendia telefone de amigas. Não saía de casa. Ficava trancada no quarto, de pijama, olhando para o teto. Marcelo tentava conversar. Ela não respondia. As crianças percebiam que algo estava errado. Lívia perguntava: Mamãe, por que você não vai trabalhar? Ângela inventava desculpas. Estou cansada, amor. Preciso descansar. Mas o mundo não para quando a gente desmorona. As contas continuavam chegando. Boleto de condomínio, boleto da escola das crianças, boleto do plano de saúde, parcela do carro, aluguel do espaço do consultório, salário da funcionária. Tudo junto dava mais de 16 mil reais por mês. E a renda tinha despencado. Marcelo sem empresa, Ângela sem atender pacientes. O dinheiro acabando rápido. Foi Marcelo quem teve a ideia. Numa noite, ele sentou ao lado de Ângela na cama. Ângela, a gente precisa conversar. A gente está quebrado. Não tem dinheiro para pagar as contas desse mês. A gente precisa fazer alguma coisa. Ângela olhou para ele com olhos vazios. Fazer o quê? Minha mãe me destruiu. Estou respondendo a processo criminal. Posso perder minha licença. Estou acabada. Marcelo respirou fundo. A gente vende o apartamento. Ângela sentou na cama. O quê? Ele explicou. A gente vende o apartamento, paga as dívidas, compra um lugar menor, mais barato,
e usa o dinheiro que sobrar para recomeçar. Ângela negou com a cabeça. A gente não pode vender. Minha mãe bloqueou judicialmente. Tem medida cautelar. O apartamento está indisponível. Marcelo insistiu. Mas a gente pode tentar derrubar a medida. A gente pode entrar com recurso, provar que a gente precisa do dinheiro, que a gente está em dificuldade financeira. O juiz pode revogar. Ângela ficou em silêncio. Depois disse, voz baixa: vamos tentar. No dia seguinte, Ricardo, o advogado de Ângela, entrou com pedido de reconsideração da medida cautelar. Alegou dificuldade financeira. Alegou necessidade de venda do imóvel para quitar dívidas. Alegou que a medida estava causando prejuízo desproporcional aos requeridos. Juntou boletos atrasados. Juntou extratos bancários negativos. Juntou notificação de corte de energia elétrica por falta de pagamento. O juiz analisou. Indeferiu. O pedido de revogação da medida cautelar não merece acolhimento. A indisponibilidade do imóvel é necessária para garantir o resultado útil do processo principal de revogação de doação. A alegada dificuldade financeira dos requeridos não é motivo suficiente para suspender a medida, sobretudo considerando que tal dificuldade decorre, ao menos em parte, de conduta irregular da própria requerida ao subtrair valores da conta bancária da requerente. Mantenho a decisão. Indefiro o pedido. Quando Ricardo ligou para dar a notícia, Ângela desabou. Chorou por horas. Marcelo socou a parede. Quebraram um copo. Gritaram um com o outro. As crianças se trancaram nos quartos com medo. E foi nessa altura, quando o desespero chegou ao limite, que Ângela cruzou uma linha que não deveria ter cruzado. Ela pegou o celular, gravou um vídeo. Estava com o rosto inchado de tanto chorar. Cabelo despenteado, sem maquiagem, sentada no chão do quarto. E começou a falar, voz embargada. Gente, eu preciso desabafar com vocês. Estou passando por uma situação muito difícil na minha vida. Minha mãe está me processando. Ela está me acusando de roubar dinheiro dela. Bloqueou meu apartamento. Me denunciou na polícia. Estou respondendo a processo criminal. Tudo isso por causa de 15 mil reais que eu peguei emprestado da conta dela, achando que não tinha problema, porque eu era autorizada na conta. Eu errei. Eu sei. Mas eu não roubei. Eu ia devolver. E ela está me destruindo. Está destruindo minha família. Meus filhos estão sofrendo. Meu marido perdeu o emprego. Eu posso perder minha profissão. Tudo por causa de 15 mil reais. Eu só queria que ela me desse uma chance de conversar, de explicar. Mas ela bloqueou meu número. Não atende. Não responde. Eu não sei mais o que fazer. Se alguém souber como eu posso resolver isso, por favor, me ajuda. Postou o vídeo no Instagram, no Facebook, no status do WhatsApp, em todas as redes sociais que tinha. E esperou. A repercussão foi imediata. Amigas comentaram: que horror, Ângela! Sinto muito. Mãe não faz isso com filho. Ela está exagerando. 15 mil reais não justifica isso tudo. O vídeo foi compartilhado. Chegou em grupos de mães, grupos de dentistas, grupos de Ribeirão Preto. Em 48 horas, tinha mais de 3 mil visualizações. E chegou em mim. Marina, minha sobrinha, me ligou. Tia, você viu o vídeo que a Ângela postou? Respondi que não. Ela mandou o link. Assisti. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Raiva porque Ângela estava distorcendo os fatos. Estava se fazendo de vítima. Estava manipulando a opinião pública. E tristeza porque, mesmo depois de tudo, ela ainda não tinha entendido a gravidade do que fez. Dr. Evandro me ligou no mesmo dia. Glória, vi o vídeo. É exposição pública. É tentativa de coagir você através da pressão social. A gente pode entrar com ação por danos morais. Pode pedir indenização. E pode pedir que ela retire o vídeo. Respondi. Não quero processar mais. Deixa ela fazer o show que quiser. A verdade está nos autos, nos documentos, nas provas. Quem quiser acreditar na versão dela, problema de quem. Mas o vídeo teve efeito. Pessoas começaram a me olhar diferente na rua. Quando ia ao mercado, percebia cochichos. É ela, a mãe que está processando a filha. Dona Célia, minha vizinha, me parou na calçada. Glória, não acredito em nada que estão falando. Você sempre foi uma boa pessoa. Se você tomou essa atitude, é porque tinha motivo. Agradeci. Mas doía. Doía saber que minha imagem estava sendo manchada publicamente pela minha própria filha.
3 dias depois do vídeo, Ângela e Marcelo apareceram na minha porta. Dessa vez, trouxeram Lívia e Pedro. Era sábado de manhã. Tocaram a campainha. Tiana atendeu o interfone. Dona Glória, é a Ângela, o Marcelo e as crianças. Senti o peito apertar. Desci. Abri a porta. Mas não os deixei entrar. Fiquei parada na soleira, braços cruzados. Ângela estava com os olhos vermelhos. Marcelo estava cabisbaixo. Lívia e Pedro estavam quietos, sem entender bem o que estava acontecendo. Ângela começou a falar, voz trêmula. Mãe, eu imploro, perdoa a gente. A gente errou feio, mas a gente vai devolver o dinheiro. A gente vai parcelar. A gente vai fazer o que a senhora quiser. Só não faz isso. Não deixa eu ser processada. Eu posso sofrer processo disciplinar no CRO. Posso ser suspensa. Posso perder tudo. Por favor. Marcelo estava calado. Era a primeira vez que eu o via sem a armadura da falsa cordialidade. Parecia menor. Parecia assustado. Parecia o que sempre foi. Um homem que apostou no projeto errado de ascensão social. Olhei para Ângela. Para a filha que eu carreguei no colo durante 9 meses. Que eu amamentei. Que eu acordei de madrugada quando chorava. Que eu levei para a escola todos os dias durante 12 anos. Que eu paguei faculdade particular cara. Que eu dei carro de formatura. Que eu dei entrada de apartamento. E não senti pena. Senti apenas cansaço. Cansaço profundo. De décadas relevando. Décadas sendo explorada. Décadas sendo tratada como banco. Respirei fundo. E disse com voz firme. Ângela, você me roubou. Pegou 15 mil reais da minha conta sem perguntar. Foi para um cruzeiro de luxo sem me convidar. Sem nem mencionar. Me tratou como caixa eletrônico. E quando eu reagi, você achou exagero. Postou vídeo nas redes sociais me expondo. Distorcendo os fatos. Tentando me transformar em vilã. Agora aguenta as consequências. Ângela caiu de joelhos. Literalmente. Joelhos no chão da entrada da minha casa. Mãos juntas. Mãe, por favor, pelas crianças. Elas precisam de você. Elas te amam. Não tira a avó delas por causa disso. Olhei para Lívia e para Pedro. Eles estavam assustados. Lívia segurava a mão do irmão. Pedro tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, sem entender por que a avó estava fazendo a mãe dele chorar de joelhos. Abaixei. Abracei os dois. Apertei forte. Dei beijo na testa de cada um. Senti o cheiro de shampoo infantil no cabelo deles e disse, olhando nos olhinhos assustados deles, vocês podem vir me visitar quando quiserem. Todo sábado, sozinhos. A vovó faz bolo. A vovó brinca. A vovó ama vocês. Mas tem que vir sem ela. Pedro começou a chorar mais alto. Lívia abraçou a mãe. Marcelo tentou falar alguma coisa, mas a voz não saiu. Ângela continuava de joelhos, soluçando. Voltei para dentro de casa. Fechei a porta, subi as escadas, sentei no sofá da sala e finalmente deixei as lágrimas virem. Chorei, chorei alto, chorei com soluços que sacudiam o corpo inteiro. Tiana veio, sentou ao meu lado, me abraçou, não disse nada, apenas ficou ali. Lá fora, ouvi Ângela chorando, ouvi Marcelo tentando acalmá-la, ouvi as crianças confusas, ouvi o carro ligando, ouvi eles indo embora e quando o silêncio voltou, eu ainda estava chorando, mas dessa vez não era só tristeza, era alívio também. Alívio de ter colocado um limite, de ter dito não, de ter escolhido minha dignidade em vez da conveniência maternal, porque pela primeira vez na vida eu tinha me escolhido. 3 semanas se passaram, semanas pesadas, silenciosas. Eu não atendia ligações de Ângela, não respondia mensagens, bloqueei todas as tentativas de contato. Marina vinha me visitar toda terça à noite. Trazia comida, conversava, me incentivou a fazer terapia. Tia, você precisa processar tudo isso que está acontecendo. Não dá para guardar sozinha. Aceitei. Marquei sessão com uma psicóloga do convênio. Comecei a ir toda quinta-feira de manhã. Na primeira sessão, a psicóloga, doutora Helena, me perguntou: Glória, por que você acha que chegou a esse ponto com sua filha? Respondi: porque eu nunca disse não. Nunca coloquei limite, sempre relevei tudo e ela aprendeu que podia fazer o que quisesse sem consequência. Doutora Helena anotou. E você se sente culpada? Fiquei em silêncio. Depois admiti. Sinto que se eu tivesse educado ela diferente, isso não teria acontecido. Doutora Helena me olhou por cima dos óculos.
Glória, você deu tudo para sua filha. Pagou faculdade, deu carro, deu apartamento, ofereceu amor incondicional. O que ela fez com isso não é responsabilidade sua, é escolha dela. Adultos são responsáveis pelas próprias escolhas. Você não é culpada pela ingratidão dela. Levou semanas para aquela frase finalmente pousar em mim. Mas quando pousou, algo mudou. A culpa começou a diminuir. A clareza aumentou. Enquanto isso, o processo de revogação de doação avançava. Dr. Evandro juntou provas. Extrato bancário mostrando a transferência não autorizada. Print do Instagram mostrando o cruzeiro. Print dos comentários. Cópia do boletim de ocorrência. Cópia da notificação extrajudicial. Depoimento de Tiana como testemunha do comportamento de Ângela ao longo dos anos. Tudo documentado. Tudo protocolado. Ricardo, advogado de Ângela, tentou contestar. Alegou que não houve ingratidão, que tudo era mal entendido, que Ângela sempre amou a mãe, que pegou o dinheiro achando que tinha permissão implícita, que estava disposta a devolver. O juiz analisou. Marcou audiência de conciliação. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã, às 10 horas, no Fórum de Ribeirão Preto. Dr. Evandro me buscou em casa. Fomos de carro. No caminho, ele me preparou. Glória, a juíza vai tentar acordo. Vai sugerir que você retire a ação em troca de Ângela devolver o dinheiro parcelado. Você aceita? Respondi sem hesitar. Não aceito dinheiro parcelado. Quero acordo apenas se ela transferir 50% do apartamento para mim, formalizado em cartório. E mesmo assim, o processo criminal segue, porque aquilo não está nas minhas mãos. Evandro assentiu. Vou propor isso. Chegamos ao fórum. Sala de audiências pequena, mesa redonda, cadeiras estofadas. Ângela já estava lá, sentada ao lado de Ricardo. Quando entrei, ela levantou. Tentou vir falar comigo. Dr. Evandro se posicionou entre nós. Ângela, não. Aqui a gente fala através dos advogados. Ela recuou. Sentou de volta. Estava magra, olheiras fundas, roupa simples. Parecia ter envelhecido anos em semanas. A juíza entrou. Todos levantamos. Ela sentou. Pediu para sentarmos. Abriu a pasta do processo. Leu rapidamente. Depois, olhou para mim e para Ângela. Bom, estamos aqui para tentar conciliação em ação de revogação de doação por ingratidão. Dona Glória, a senhora doou R$120 mil para sua filha em 2015. Alega que ela cometeu atos de ingratidão que justificam a revogação. Ângela, você contesta. Correto? Ambas confirmamos. A juíza continuou. Antes de prosseguir, gostaria de tentar acordo. Ângela, você estaria disposta a devolver os R$15 mil que pegou da conta da sua mãe? Ângela respondeu rápido. Sim, senhora. Estou. Posso devolver parcelado em 18 vezes. A juíza olhou para mim. Dona Glória, aceita? Neguei. Não. Dr. Evandro interveio. Meritíssima, minha cliente só aceita acordo se a Ângela transferir 50% da propriedade do apartamento para o nome da Dona Glória, formalizando em cartório. Em troca, minha cliente não amplia as ações cíveis. Mas o processo criminal segue independente, pois não está sob a alçada desta vara. Silêncio na sala. Ricardo olhou para Ângela. Ela estava pálida. Marcelo, que estava sentado no fundo da sala, levantou. Isso é absurdo. 50% do apartamento? Vocês querem tomar nossa casa. Dr. Evandro respondeu firme. Não estamos tomando nada. Estamos cobrando de volta parte do que foi doado a uma filha ingrata. E ainda estamos sendo generosos. Podíamos exigir os R$120 mil de volta, corrigidos. Daria hoje mais de 200 mil. A juíza levantou a mão. Calma, vamos com calma. Ângela, você aceita a proposta? Transferir 50% do apartamento? Ângela olhou para Ricardo. Ele sussurrou alguma coisa. Ela olhou para Marcelo. Ele negou com a cabeça. Mas Ângela sabia que não tinha escolha. Estava respondendo a processo criminal. Poderia perder a licença profissional. Estava quebrada financeiramente. O apartamento bloqueado já estava destruindo qualquer plano que tivessem. Ângela respirou fundo e disse voz baixa: aceito. Marcelo explodiu. Ângela, você enlouqueceu? A gente não pode dar metade do apartamento. Ângela se virou para ele, olhos vermelhos. A gente não tem escolha, Marcelo. Ou a gente aceita, ou a gente perde tudo. Ela vai ganhar essa ação.
Ela tem todas as provas e a gente vai ficar sem nada. A juíza bateu na mesa. Silêncio. Ângela aceitou. Vamos formalizar o acordo. Doutora Evandro, redija os termos. Evandro abriu o notebook. Digitou rapidamente. Leu em voz alta. Acordo homologado judicialmente. A requerida Ângela Silva Nogueira compromete-se a transferir 50% da propriedade do imóvel matriculado sob o número 87.654, situado à Rua das Acácias, 432, apartamento 501, Ribeirão Preto, SP, para a requerente Glória Medeiros da Silva, no prazo de 30 dias corridos, mediante escritura pública lavrada em cartório, com todos os custos arcados pela requerida. Em contrapartida, a requerente desiste da ação de revogação de doação e não ampliará ações cíveis relacionadas aos fatos objeto desta demanda. Fica ressalvado que o processo criminal em curso na esfera penal segue independente deste acordo, não sendo objeto de transação. A medida cautelar de indisponibilidade do imóvel será levantada após a efetivação da transferência registrada em cartório. A juíza homologou. Todos assinaram. Saí daquela sala com um documento que mudava tudo. 50% do apartamento de Ângela agora era meu. O apartamento que eu tinha dado de presente para ela 9 anos atrás, quando ela casou, agora estava metade no meu nome. Não era exatamente justiça completa, mas era alguma justiça. No estacionamento do fórum, Dr. Evandro me acompanhou até o carro. Glória, foi uma boa decisão. Você recuperou parte do patrimônio. E ela aprendeu que ações têm consequências. Entrei no carro. Dirigi de volta para casa em silêncio. Quando cheguei, Tiana estava limpando a sala. Contei o resultado da audiência. Ela parou de passar pano. Sentou no sofá ao meu lado. Dona Glória, e agora? Acabou? Respondi. Não, ainda tem o processo criminal. Mas isso não depende de mim. Depende do Ministério Público, do juiz, do sistema. Eu fiz minha parte. 3 semanas depois, Ângela cumpriu o acordo. Fomos ao cartório. Ela, Marcelo, eu e Dr. Evandro. Assinamos a escritura de transferência de 50% do apartamento. O tabelião registrou, carimbou, autenticou. Entreguei cópia para Dr. Evandro para juntar no processo e liberar a medida cautelar. Durante toda a sessão no cartório, Ângela não olhou para mim uma vez. Ficou de cabeça baixa, assinando onde o tabelião mandava. Muda. Marcelo estava com cara de enterro. Quando saímos, eles foram para um lado. Eu fui para outro. Sem despedida. Sem palavra. O apartamento que era deles agora era meio meu. E Dr. Evandro registrou uma cláusula adicional. Se eles quisessem vender, eu teria direito à metade do valor. Se quisessem comprar minha parte, teriam que pagar valor de mercado avaliado por perito. Eles ficaram presos dentro da própria casa, com a sogra como coproprietária. Nos meses seguintes, a vida de Ângela virou pó. O processo criminal avançava. Lento, como todo processo no Brasil. Mas avançava. Cada andamento processual gerava comentário, gerava fofoca, gerava afastamento. Ela fechou o consultório odontológico sofisticado que tinha no bairro Nobre. Não conseguia mais pagar o aluguel de R$12.000 por mês. Passou a atender em espaço compartilhado com outros dentistas, alugado por hora. R$3.000 por mês. Pacientes antigos pararam de marcar. Novos pacientes não chegavam. A renda caiu drasticamente. Marcelo, depois de meses afastado da firma, tentou abrir consultoria própria. Imprimiu cartões, criou site, mandou e-mails para antigos clientes. Mas os primeiros clientes que pesquisaram o nome dele no Google encontraram notícias sobre o processo da esposa, sobre crime contra a idosa, sobre dinheiro roubado. Não fecharam contrato. A consultoria fracassou antes de começar. O carro importado foi devolvido à financeira. Não conseguiam mais pagar as parcelas de R$3.200. Voltaram a andar de carro popular, um Gol velho que compraram usado por R$20.000. Os cartões de crédito foram cancelados por inadimplência. Começaram a viver no dinheiro contado. Supermercado básico, sem restaurante, sem cinema, sem luxo. As crianças saíram da escola particular cara. Mensalidade de R$4.500 para os dois virou impossível. Foram transferidas para a escola pública estadual. Lívia chorou.
Disse que perderia as amigas. Ângela chorou junto. Mas não havia escolha. A vida que eles tinham construído, baseada em aparência, em ostentação, em viver acima das possibilidades, desmoronou. E pela primeira vez, Ângela sentiu o que é viver sem rede de segurança, sem a mãe para socorrer, sem o dinheiro fácil, sem o caixa eletrônico emocional que eu tinha sido por décadas. E eu, enquanto isso, reconstruí minha vida. Vendi um dos apartamentos alugados. Usei parte do dinheiro para viajar. Fui para Portugal. Fiquei 1 mês. Lisboa, Porto, Coimbra. Caminhei pelas ruas de paralelepípedo. Comi bacalhau. Ouvi fado ao vivo em restaurantes pequenos. Conversei com estranhos em cafés. Refleti. Chorei. Sorri. Voltei diferente. Marina passou a me visitar toda semana. Jantávamos juntas, conversávamos sobre tudo, sobre a vida dela como professora, sobre os alunos, sobre política, sobre livros, sobre futuro. Ela me incentivou a sair mais, a conhecer gente nova. Aceitei. Comecei a frequentar um grupo de convivência para idosos na igreja do bairro. Fiz amigas, joguei baralho, participei de excursões para cidades históricas. Lívia e Pedro começaram a vir me visitar todo sábado. Ângela trazia eles até minha porta, abria a porta do carro, deixava eles descerem e ia embora sem sair do carro, sem falar comigo, sem olhar para mim. As crianças subiam correndo, tocavam a campainha. Eu abria, eles me abraçavam e passávamos a tarde juntos. Bolo de laranja, suco, conversa, risada, brincadeira. Às 5 da tarde, Ângela voltava para buscá-los. Mesma dinâmica, porta do carro. Crianças entravam, iam embora. Aos poucos, minha casa voltou a ter vida. Não era a vida que eu imaginei, com Ângela presente, com família unida, mas era vida. Vida com dignidade, com respeito, com verdade. 4 meses depois da audiência de conciliação, a vida de Ângela era irreconhecível. O processo criminal continuava tramitando. O Conselho Regional de Odontologia havia aberto o processo ético-disciplinar. Ela foi intimada a depor. Teve que explicar para uma comissão de 5 dentistas por que estava respondendo a processo criminal por crime contra a própria mãe idosa. A comissão decidiu aplicar suspensão temporária de 30 dias. A suspensão ficou registrada permanentemente na ficha dela. E em Ribeirão Preto, onde todo mundo conhece todo mundo, aquilo se espalhou rápido. Pacientes antigos cancelaram consultas. Ângela, estou precisando mudar de dentista. Nada pessoal, tá? Um após outro. As agendas que antes estavam lotadas viraram deserto. Ângela atendia 3, 4 pacientes por semana. A renda despencou para menos de R$ 4.000 mensais. Marcelo não conseguiu reerguer a carreira. A consultoria não decolou. Mandou currículo. Foi chamado para entrevistas. Mas sempre que pesquisavam o nome dele, encontravam o processo da esposa. O retorno nunca vinha. Começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Uber. 99. Dirigia 12 horas por dia. Voltava para casa exausto, ganhando 5, 6 mil reais por mês quando muito. Homem que tinha sonhado com ascensão social, agora dirigia estranhos embriagados de madrugada. A casa deles virou cenário de brigas constantes. Foi você que pegou o dinheiro, ele gritava. Foi você que disse que era seguro, ela gritava de volta. As crianças ouviam tudo. Lívia começou a ter pesadelos. Pedro começou a fazer xixi na cama de novo. A escola pública foi choque cultural. Lívia reclamava todo dia. Mãe, eu quero voltar para a minha escola antiga. As meninas são más comigo. Ângela não tinha o que dizer. Apenas abraçava e pedia desculpas. O apartamento virou prisão. Metade meu, metade deles. Não podiam vender sem minha autorização. Não podiam refinanciar. Marcelo sugeriu que tentassem comprar minha parte. Ângela riu com amargura. Comprar com que dinheiro, Marcelo? A gente mal está pagando as contas. Eles ficaram presos. 6 meses após o acordo, Marcelo teve um colapso nervoso. Estava dirigindo o Uber numa madrugada. Pegou um passageiro bêbado que vomitou no banco de trás. Foi advertido pela plataforma. Quando chegou em casa às 4 da manhã, sentou no sofá e começou a chorar sem parar. Ângela acordou com o barulho. Desceu. Encontrou o marido no sofá, soluçando. Sentou ao lado. Não disse nada. Apenas ficou ali. 2 náufragos no mesmo barco afundando.
Foi nessa altura que Ângela finalmente entendeu. Não foi de uma hora para outra. Foi aos poucos. Nas sessões de terapia que ela começou a fazer com psicóloga do SUS, na solidão das tardes vazias do consultório, nas noites em claro pensando em tudo que tinha perdido. Ela entendeu que não foi exagero meu. Foi consequência de décadas de manipulação, de exploração, de tratamento cruel disfarçado de amor filial. Ela me usou, me desrespeitou, me roubou e achou que não haveria preço a pagar. 4 meses atrás, Ângela pediu para falar comigo através de Marina. Pensei por 2 dias. Conversei com doutora Helena, minha psicóloga. Aceitei. Com condições. Lugar público, Marina presente, 30 minutos, sem falar de dinheiro. Marcamos em uma cafeteria no centro. Terça-feira, 3 da tarde. Ângela chegou sozinha. Cabelo sem pintura, raízes brancas aparecendo, roupa simples, emagrecida, olheiras. Parecia ter envelhecido 10 anos. Sentou de frente para mim. Respirou fundo. Começou a falar. Mãe, eu sei que não mereço perdão. Eu sei que fui horrível. Eu te usei, te desrespeitei, te tratei como banco. E quando a senhora reagiu, eu ainda te culpei. Estava completamente errada. Não tenho desculpa. Fez uma pausa. Não estou pedindo perdão agora. Sei que vai levar tempo. Talvez nunca perdoe. Só estou pedindo para a senhora não me apagar completamente. Para a gente tentar reconstruir alguma coisa. Nem que seja para tomar um café em silêncio de vez em quando. Respirei fundo. Ângela, eu não vou te perdoar agora. O que você fez foi grave demais. Você me roubou, me humilhou, me expôs, destruiu minha confiança de uma forma que talvez nunca seja reconstruída. Ela abaixou a cabeça. Lágrimas pingaram na mesa. Continuei. Mas aceito te ver uma vez por mês. Sem falar de dinheiro, sem pedir nada. Apenas para você me mostrar, com ações, que realmente mudou. Se conseguir me provar ao longo de anos que entendeu, que cresceu, talvez, um dia, a gente consiga reconstruir alguma coisa. Mas vai ser devagar e sem garantias. Ângela levantou a cabeça. Obrigada, mãe. Eu vou mostrar. Eu prometo. Quis me abraçar. Recuei. Ainda não. Ela parou. Assentiu. Pegou a bolsa. Saiu. De lá para cá, nos vemos uma vez por mês. Sempre na mesma cafeteria. Conversamos sobre as crianças, sobre trabalho, sobre coisas pequenas. Não há intimidade, não há proximidade real, mas há um fio tênue. Refiz minha vida. Viajo 2 vezes por ano. Fui para Portugal, para Maceió. Conheci a praia de Maragogi. Voltei renovada. Marquei viagem para o Chile no ano que vem. Marina é família constante agora. Almoçamos juntas todo domingo. Ela me trata como mãe. E eu a trato como a filha que gostaria de ter tido. Pedro e Lívia vêm todo sábado. Chegam às 10. Ficam até às 5. Brincamos, conversamos, incentivo os 2. Prometo ajudar quando chegar a hora da faculdade. Mas deixo claro, ajudo eles, não a mãe deles. Sobre a herança está tudo estruturado. O Trust guarda R$2.200.000. Beneficiários: Marina com 50%, Lívia e Pedro com 25% cada, com liberação aos 25 anos e curadoria independente. Ângela não vai poder tocar. O restante, R$1.200.000, está sujeito à herança. Ângela vai receber a legítima, R$600.000. É o que a lei obriga, nem 1 centavo além. E deixei registrada em cartório uma declaração detalhada com todos os documentos, para que Marina possa usar, se necessário, para ação de indignidade sucessória. É verdade arquivada. E aprendi que nunca é tarde para se escolher, para colocar limite, para dizer, não, até aqui. Ângela me roubou R$15.000, mas eu recuperei algo muito mais valioso, minha dignidade, meu respeito próprio, minha paz. E se tivesse que fazer tudo de novo, faria exatamente igual. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E clica agora nesse vídeo que está aparecendo na sua tela, porque a história que vem a seguir é ainda mais forte que essa. Te espero lá.